sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista. Eu sou a Nayara Renault e esta é a edição de número 29 do podcast do site Nervos, que traz conversas imperdíveis com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual nacional e que cabem no tempo da sua pausa do trabalho, nos estudos ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô. Voltamos com uma dose dupla de destaques que tem em comum o sotaque mineiro de seus realizadores. O longa Onde Quer Que Você Esteja, de Bel Bechat e Sandro Serpa, mas que traz São Paulo como cenário, e o filme Luna, do conterrâneo Cris Azzi, que se passa na periferia de Belo Horizonte região. Conversamos com os cineastas e o elenco de ambas as produções que estrearam respectivamente na semana passada e nesta quinta, como você vai conferir ao longo deste episódio. 6 horas da manhã, você está na companhia de Adroaldo Lopes. Onde quer que você esteja, bom dia! Hoje é aniversário do Lucas, que está desaparecido há 40 dias. Lucas, onde você estiver, meu filho, a gente nunca vai desistir de você, viu? Mas é sempre assim? Um caso novo toda semana? É muita gente, né? Muita gente vivendo esse inferno. A minha mulher, mais de uma semana já. Eu tô aguardando notícias. Quem que você tá procurando? A minha babá. É a sua primeira vez também? Não. É uma filha de 18 anos, uma adolescente. E você nem desconfia de onde ela tá? Aurora, sua mãe só quer saber onde você está. Ai, Lúcia, eu não sei nem por que eu continuo vindo aqui trazendo essa menina. Eu acho que ele já volta mais, sabe? Às vezes eu penso que ele já morreu, sei lá. Não consigo entrar nesse clima. Que clima? Todo mundo agindo como se tivesse tudo ótimo. A gente tem esperança. Isso não é esperança. É coisa de gente desequilibrada. Vocês acabaram de escutar um trecho do trailer de Onde Quer Que Você Esteja, longa que Bel Bechat e Sandro Serpa fizeram a partir de um curto homônimo que produziram 15 anos atrás e que era estrelado por Débora Duboc e Leonardo Medeiros. Os atores voltam a interpretar Lúcia e Valdir, agora acompanhados das histórias de outros personagens que também depositam suas esperanças de reencontrar seus entes queridos desaparecidos ao participarem de um programa de rádio que tem o mesmo nome do filme. Entrevistamos os diretores e roteiristas no café do anexo do Espaço de Cinema Itaú Augusta, e eles contaram desde a inspiração real para estas produções até o processo de transformar o curto em longa e o trabalho com elenco e muito mais que você ouve a seguir. Queria que vocês comentassem como foi essa história da notícia, né, da Rádio Colombiana, que originou o curta de 2003 e que se transformou justamente nesse longa de agora. Então, a ideia surgiu de uma notícia que a gente, do nada a gente achou, estava olhando na internet, achou essa notícia, de uma rádio que faz o mesmo papel que a rádio do nosso filme faz. Ela colocava em contato pessoas com seus parentes desaparecidos, ou então tentava colocar em contato. Só que dentro desse contexto específico da Colômbia, é uma rádio que chama Busca da Liberdade Perdida, e recentemente a gente descobriu que ela ainda existe. Então lá tinha muitos casos de sequestros, de pessoas desaparecidas, e parece que essa rádio passou a ter um papel muito importante. E a gente lendo essa notícia, a gente começou a imaginar o quão potente isso é dramaticamente. Casos fortes, assim, alguns com violência ligada, outros sem resposta. É um cruzamento de várias questões importantes assim, que dava para explorar. E a gente começou a viajar nessa história. Acabamos escrevendo primeiro um roteiro de curta, que foi um curta que a gente fez, foi lançado em 2003. Só que aí não parava de surgir histórias, até porque no curta
tem uma história principal, mas tinha várias histórias satélites que ficavam ali nos alto-falantes da rádio, que ficavam ali rodeando aquele contexto. E a gente desenvolveu todas essas histórias e aí chegamos então no roteiro do longa, que é um multiplot, né? Um cruzamento de vários plots ali que se encontram e se transformam. Justamente por isso eu queria saber como foi para vocês todo esse processo de adaptar o curta para o longa, pensando que um filme coral é sempre um desafio, né, em termos de roteiro, de montagem. Então, como foi esse processo? O processo inicial foi porque na rádio do curta tinha os personagens principais, que eram da Débora e Léo, os mesmos, e nos alto-falantes da rádio tinham histórias rolando, outras historinhas. A gente teve que escrever essas histórias pro curta. Tinha a história da babá, a menina procurando a babá, tinha o Roberto que estava procurando um filho, que ele ficou com um filho e que a mulher desapareceu. Então elas estavam esboçadas ali, algumas das histórias. E aí a primeira coisa que a gente fez foi expandir isso, criar esses personagens, e surgiram outras histórias a partir daí. E foi saindo o roteiro. Quanto à questão de partir de início do multiplot, na verdade a gente tem um monte de roteiros. E o que a gente conseguiu viabilizar primeiro, e mesmo assim com muita demora, né? Demorou pra caramba, foi esse. Mas a gente tem outros roteiros mais tradicionais, de um personagem passando pela jornada do herói e tal. A gente tá com outro roteiro agora que a gente tá trabalhando, que é mais simples. Mas assim, né? Surgiu esse roteiro, a gente tinha ele, conseguimos grana pra filmar, foi ele. Sim. E uma curiosidade, quando que surgiu então esse momento de vocês, um start, pensar, não, vamos transformar esse curta em longa? Foi logo depois, né, Bel? Acho que foi tipo 2005, 2006, a gente já começou a fazer um argumento de... porque aquelas histórias, acabou que a gente começou a se divertir muito com elas e aí, assim, não dava pra ficar só ali. Então a gente resolveu... Agora, uma coisa que é interessante de falar é que recentemente a gente foi procurar aquela rádio de onde surgiu a ideia e tal, e ela ainda existe. Na época a gente só leu a notícia e a gente ouviu algumas coisas da rádio. E a gente pôde ouvir, inclusive, depoimentos de pessoas na rádio e com histórias similares a histórias que a gente já tinha criado, assim, o roteiro já estava fechado e tal. Tinha gente cantando parabéns pro filho, tinha várias coisas ali que a gente achou muito interessante, assim, que a gente fez um link com a realidade, é um negócio completamente ficcional, mas que está linkado ali com aquela realidade original de onde saiu a ideia, assim. Sim. E nesse processo de pesquisa, vocês se ativeram só essa rádio colombiana ou vocês se aprofundaram em questões brasileiras? Não, a inspiração foi essa, mas aí a gente pesquisou algumas histórias de desaparecidos, tudo por internet mesmo. E como eu até tinha falado na coletiva, a gente tentou não deixar nada literal, nada que desse para reconhecer alguns personagens, mas criamos a partir de histórias reais, adaptando. Tem algumas histórias que não tem o arco dramático que a gente queria, aí a gente colocou, né? Algo mais? Não, foi isso. Foi um processo diferente do que se fosse, por exemplo, documentário, que a gente pesquisaria profundamente, iria a campo. A pesquisa que a gente fez foi para nos trazer insights, assim, foram trazendo pequenos brilhinhos, pequenas ideiazinhas que a gente foi costurando. Mas inclusive essa rádio do filme, ela não é ancorada em nenhum espaço e tempo. Ela não, então a gente faz de uma maneira que poderia ser... Eu acho que a única coisa de pista que tem é que é numa metrópole, numa cidade grande, porque sim, aquele movimento todo de gente desaparecida não dá para ser no interior. Sim. Mas a gente... Pode ser num lugar imaginário também, que existe só no filme. Então a gente não tem esse compromisso direto com o documentário, de ser tão fiel assim a uma realidade. Isso, E nessa questão de vocês voltarem também no material do curta, como foi o convite pro Leonardo e pra Débora para voltarem e vocês angariarem todo esse grande elenco? Olha, a gente manteve contato com eles desde o curta. Com a Débora,
A gente ligou para ela, foi mais fácil, ela estava completamente aberta e empolgada e cheia de ideias. O Léo, houve uma negociação, houve uma conversa e um questionamento, será o mesmo personagem, a mesma história? Mas acabamos todos entrando no mesmo ponto de estarmos igualmente envolvidos e foi muito divertido, porque depois a Débora veio com uma história surpreendente. Minha personagem canta, que não tinha isso no curta. E isso daí transformou um pouco várias cenas. E a própria construção da personagem. O engraçado é que foi uma semana antes, a gente estava tudo pronto, a gente estava em produção mesmo, arrumando já detalhes de direção de arte para os locais que a gente ia filmar. A Débora nos liga e fala assim, meninos, descobri uma coisa, minha personagem canta. A gente fala, não, Débora, a gente vai filmar semana que vem, como assim, que é isso? Não, ela vai cantar, venham aqui. Aí nós fomos na casa dela, ela pegou o piano, o filho dela toca piano, o filho dela tocou, ela cantou um monte de música e tal. Aí a gente sentou no roteiro, mas aonde? Ela pode cantar aqui, pode cantar aqui, pode cantar aqui e tal. Aí nós voltamos pra casa, falei, vamos pensar, voltamos pra casa, mexemos lá, colocamos e passamos a gostar, né? Cara, eu passei uma noite clara balada com essa ideia, porque assim, a gente estava prestes já tinha trabalhado esteticamente tudo, tá tudo indo numa direção, e de repente a coisa da música, ela leva pra outra dimensão. E no fundo, eu acho que hoje é uma das coisas mais bonitas, eu acho bonito aquilo, foi fundamental pro filme. A gente é muito aberto a esse trabalho com os atores. Uma semana antes, melhor não, mas no processo a gente ouve muita sugestão e que incorpora muita coisa. Diálogos, alguém comentou ali, nossos diálogos não são para serem repetidos, são para caber na boca daquele personagem que o ator constrói, né? Então, quando o ator chega com um caco ou corta uma fala. Teve uma coisa com a Sabrina também interessante, eu não vou lembrar exatamente o que. Mas assim, a gente pediu para ela fazer alguma coisa e ela falou assim, minha personagem não faz isso. Porque tá bom. No meio de uma improvisação, ela está construindo toda a contradição emocional da personagem e tal. E a gente pediu pra ela, era uma cena na sala da casa da personagem. Eu esqueci qual cena que era. O que era? Mas ela falou assim, olha, meu personagem, olha, não é coerente com o que eu tô construindo, com o que a gente tá construindo. Por causa disso, a gente falou assim, não, peraí, você tem razão, vamos mudar isso então. Sim. Essa troca é importante pra gente. Incorporar, né? Ela já incorporou a personagem e já sabe a verdade dela, né? E num filme de baixo orçamento isso funciona tão mais fácil, porque as pessoas não estão ali pela grana. As pessoas estão ali porque elas gostaram do roteiro, porque elas querem fazer aquele personagem. Sim. Então essa relação é muito mais íntima, eu acho. É parceria não que já tenha criativa. feito nada muito grande orçamento, né? Mas imagino que seja mais íntimo. Mas até a equipe também, né? Eu acho que todo mundo fica muito movido por aquilo. Não é só uma prestação de serviços, assim. As pessoas estão engajadas naquilo para... Não que eu quero levantar essa bandeira do baixo orçamento. Eu sou completamente contra a precarização do trabalho no cinema. As pessoas têm que ser valorizadas, ganhar o seu salário. Mas, assim, esse filme particularmente teve esse clima. Todo mundo ganhou, mas ganhou pouco. Porque era baixíssimo orçamento. As pessoas estavam movidas pelo projeto. Isso foi muito gostoso, assim. E aproveitando uma curiosidade que vocês comentaram na coletiva, eu queria que vocês falassem do caso da família, da Janela. Justamente por essa questão de baixo orçamento. Da nossa vizinha? Sim. Que a gente precisava de uma família em que a personagem da Sabrina se espelhasse, né? E como é baixo orçamento, não dá pra gente sair fazendo testes de seleção. Para atores, a gente nem gosta de fazer teste de seleção, na verdade. A gente já escreve, já vai pensando em quem a gente gostaria e tal. Para figuração, se fosse necessário, a gente tivesse condições, a gente até faria para resolver praticamente a coisa. Mas aí a gente olhou para nossa vizinha, tem um muro baixinho assim, ela estava lá pendurando a roupa. A gente falou assim, olha, pode ser ela. E aí a vizinha topou, ela tem 8 filhos. Levou 7. Levou 7. Foi. Tinha mais 18. E o interessante é que, assim, coube demais, porque ela tem uma similaridade. Isso foi coincidência, não foi por causa disso que a gente escolheu. Mas ela tem uma similaridade física com a Sabrina Greve. Ela é branquinha, loira, de cabelo liso.
E tinha essa dinâmica da personagem da Sabrina de se espelhar, de se identificar com aquela família. Sim. Então coube demais, assim. Legal. E na questão do rádio, eu queria que também vocês falassem sobre... Porque o rádio é um personagem, obviamente, no filme de vocês. E ele tem esse, digamos, entre as mídias que existem, né, os meios de comunicação, talvez aquela que consiga criar uma maior intimidade com o público, né? Eu queria que vocês... Olha, eu tenho uma relação de rádio no trânsito. Eu ouço muito e aquilo realmente parece que aquelas vozes estão na minha casa, assim. Realmente eu conheço todo mundo e agora eu estou descobrindo o podcast. O seu eu não conhecia, vou baixar, mas eu tô achando um mundo sensacional. Acho que eu descobri meio tardiamente, mas ultimamente eu tenho ouvido alguns e é muito legal. É muito legal que você pode... você leva aquilo pro seu dia a dia e você tá na fila do banco, você tá no carro, você tá ali perto daquelas pessoas que estão conversando, é muito legal. A gente tem uma história com rádio, a gente formou em rádio e TV na UFMG. Então é uma história pra gente que já vem de longe, a gente fez radionovela, tanto dirigindo quanto atuando, fazendo vozes, né? Tinha um professor Fábio Martins. Tinha um professor que abria o estúdio, deixava a gente lá no estúdio e a gente ficava brincando. Sim. Então a gente tem esse carinho pelo rádio. Engraçado que eu nunca cheguei a trabalhar em rádio, né? Nunca tive essa experiência do dia a dia, mas é um mundo que nos encanta, né? Sim. E vocês comentaram sobre próximos roteiros, assim, tem alguma coisa que vocês podem adiantar, assim, algo que já talvez esteja em produção? Tá em desenvolvimento de roteiro. A gente está indo agora, ainda esse ano, para um encontro em Cuba, chama Nuevas Miradas, para desenvolver esse projeto que chama-se Zulusa. É um boat movie na Amazônia, é uma mulher que teve a sua filha roubada no nascimento. 10 anos depois ela resolve partir em busca dessa criança numa viagem através dos rios da Amazônia entre Macapá e Belém. E aí tem uma questão de que quando ela encontra a menina, depois de toda uma busca, aí ela descobre que a maior dificuldade que ela vai ter é de construir uma relação de mãe e filha com essa criança. Que ela tem 10 anos que elas nunca foram realmente mãe e filha. A partir daí, elas vão ter que construir essa relação. Legal. Bacana, né? Mas ainda teve mais papo sobre o filme Onde Quer Que Você Esteja com as atrizes Débora Duboc e Gilda Nomati, que falaram sobre a construção de seus papéis. Duboc interpreta a Lúcia, uma mulher em busca do marido que acaba criando uma conexão com Valdir, personagem de Leonardo Medeiros, enquanto Nomati faz a Ana Maria, uma mãe em busca da filha vivida por Sâmia Pascotto. As duas ainda comentaram sobre o clima no set, as amizades de outros carnavais e seus projetos futuros, como os dois longas A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, em que Débora está no elenco, bem como a lista de trabalhos da incansável Gilda, que você escuta agora. Um filme coral como esse, ele possibilita que se desenvolva mais os personagens, né? Essa gama ampla de personagens, ao mesmo tempo que vocês precisa ter uma ligação, uma conexão na história como um todo. Então, como foi para vocês construírem as suas personagens a partir disso, né? Pensando nesse filme coral. E especialmente para Débora, voltando à sua personagem que você tinha feito em 2003 no curta. No curta, eu acho que a personagem ela realmente toma outro rumo no momento que eu olho para esse longa e sou uma outra mulher, né? Uma mulher com outras questões que não existiam há 15 anos atrás. Então isso é muito determinante na construção dessa personagem, porque não tem jeito de não levar esse tempo em conta, sabe? Sim. E isso foi muito bacana, porque eu acho que a Lúcia ganhou. Ela ganhou, assim, esse lugar da rádio passou a ser um lugar que dá sentido à vida dela. Ela tem ali um palco, ela começa a se relacionar com as pessoas. Na verdade, ela vai atrás de alguém que está ausente em sua vida, mas ela vai de encontro a outros. A
rádio passa a ser completamente a vida dela. Esse movimento das outras pessoas, das outras histórias, esse coral começa a fazer parte do canto da vida dela. Preenche, né? O vazio. Preenche completamente o vazio. Esse filme tem um valor muito grande, que ele não explica as coisas. As coisas acontecem e você tem que preencher esses silêncios, né? Então, isso é muito legal, assim, assistindo hoje novamente, eu percebi isso. E essa é uma das coisas, assim, ela é preenchida por esse lugar, ela é preenchida por todas essas outras histórias que começam a fazer parte da vida dela e dar sentido à própria vida. E eu acho muito bonita essa escolha dos diretores de quando criaram os outros personagens, as outras personagens, a partir desse curta que a Débora e o Léo já estavam, eles conseguiram, como ela disse, todos fazem parte da vida deles, mas ao mesmo tempo todos têm vida própria, muito vasculhada, o que eu acho belíssimo como pensamento contemporâneo, onde o protagonista ele se dilui e todas as histórias são importantes, porque essa hierarquia também do protagonista nos filmes, ela reproduz um costume de sociedade onde uma pessoa tem, tudo da vida dela tem importância e das outras vidas que são satélites, que circulam, ela não tem essa subjetividade toda, não importa tanto. E isso diz muito sobre a sensibilidade e o refinamento desses diretores e diz muito sobre um novo modo de ver a vida, onde cada detalhe de cada vida somados, isso é que dá a leitura daquele universo. Então, quando você assiste ao filme, você vai se emocionar com todas essas personagens, você vai vivenciar, ver que todo mundo é importante. Eu acho que ninguém vai sair desse filme se achando menos importante que alguém, porque não existe nada mais urgente do que a gente entender que somos iguais nessa diversidade toda. E não tem nada a ver com o filme, mas eu vou trazer a questão dos moradores de rua, que são seres completamente marginalizados e como se eles não existissem. E nem tem esse lugar de fala, porque quando você vai chegar a um lugar de fala como um morador de rua, então como assim você é uma pessoa e você é insignificante na sociedade? Nessa nossa sociedade, de onde quer que você esteja, somos todos equânimes e importantes. Isso é maravilhoso, não nos percam. Falando justamente, né, nessa senso de comunidade, né, que vocês falaram do filme, queria que vocês comentassem sobre o set, né? Vocês falaram na coletiva, né, de como houve essa sintonia no set. Então, para Débora, ainda mais voltando a trabalhar com o Leonardo, e para Gilda, trabalhando mais uma vez com a amiga Sabrina. Então, queria que vocês falassem. Eu tenho uma história com o Léo, né? Uma história antiga, porque quando eu cheguei em São Paulo, a gente foi fazer juntos um Shakespeare, um Ricardo II. Era a época do Collor, eu fazia a rainha, ele fazia o rei. Tinha uma sinergia muito grande com o momento político que a gente estava vivendo. E aí a gente tem filme, a gente tem peça juntos, vira e mexe a gente se encontra. E nós somos muito amigos, eu gosto muito do Leonardo, é uma pessoa muito querida na minha vida. Conheço a família, tudo. Mas a gente tem esses hiatos, assim, né? Esses lugares esses tempos, porque hoje tem filho, tem um monte de coisa, tem trabalho, tem, né? A gente se conheceu na juventude e hoje já somos senhores, bem dizer. Então foi muito gostoso reencontrar o Léo e dentro dessa história que a gente já conhecia, mas que tem um espiral e que
a gente perpassa por ela, mas ela é completamente diferente, traz outras questões, né? Mas fora isso, o que foi muito gostoso no set, assim, é que eu me surpreendia com o trabalho dos atores, sabe? Porque eu até tive um trabalho mais específico com o Leonardo, porque a gente trabalhava muito juntos, então a gente teve um ensaio com o Abel e com o Sandro, mas só nós dois. Quando eu chego no set, eu vou me encontrando com universos e com atores excepcionais. Então isso deu uma alegria, porque era uma surpresa todo dia que ia gravar, porque a forma como que aquele ator ia trabalhar o texto, como que aquela cena acontecia, sabe? Foi muito gostoso estar no set. Foi assim, acho que a palavra é essa coisa de surpreender mesmo, assim. Eu me surpreendia com a qualidade, com cada um vinha preenchido. É um filme de muito silêncio, mas as narrativas interiores estavam vibrando, e é apaixonante ver um ator nesse estado. Então foi muito gostoso. Isso está na tela. Isso é forte na tela, não é? Porque como os personagens, vocês também se tornam ouvintes dos colegas, né? Isso! O outro é muito importante nesse filme, o tempo inteiro. Mas aí, pra mim, a coisa acontecia em 2 níveis, porque acontecia enquanto personagem, né, que você se relaciona, mas também enquanto atriz, a Débora, olhando a Gilda trabalhar, olhando a Sabrina, assim, olhando todas as pessoas que estavam ali, a Rita Batata chegando, chorando daquele jeito. Eu levei um susto na hora, mas então tinha uma alegria de ver o processo do ator, né, que eu estava vendo ali pela primeira vez, e essa coisa muito próxima que é o set, e ao mesmo tempo a coisa da personagem o tempo inteiro se relacionando com esse lugar. Foi um set delicioso, eu acho que está na tela, e eu acho que por isso também vale a pena assistir, onde quer que você esteja. Eu concordo, foi um set delicioso. E a minha relação com a Sabrina, como a dela com o Léo, também é de muito tempo. Eu conheci a Sabrina, ela tinha 17, eu 25. Isso há mais de 20. Se ela não quiser que ninguém saiba a idade, já foi. Nós éramos meninas e fazíamos o CPT do Antunes Filho, o Centro de Pesquisa Teatral. E nesse momento que o Antunes Filho acabou de partir, isso faz um sentido tão grande. Hoje, na hora que eu sentei ali do lado da Sabrina, eu fiz questão de sentar ao lado dela, pegar na mão dela e falar: estamos aqui porque aprendemos tanto com ele. E eu e a Sabrina, dentro do CPT, nós fizemos várias peças, Fragmentos Troianos e tantas outras coisas juntas. E depois também, quando nós saímos dali, sempre A Garota da Moto, tantos trabalhos nós fizemos juntas. O Duplo da Juliana Rosga, depois daquela tesourada nossa vida se complicou um pouco. Eu pensei isso, eu pensei que essa tesourada não vai dar certo, tudo do filme, mas tudo refeito. Então, e aí isso, a Sabrina me levou. Eu imagino que ela que tenha me indicado, como ela que indicou a Brenda. Aí conheci a Brenda e fui conhecendo essas pessoas. A Débora, eu era fã, sempre fui fã das telinhas, mas aí quando a conheci pessoalmente fiquei enlouquecida com esse talento absurdo. E assim, é muito gostoso trabalhar com tantos atores tão talentosos. O Dagoberto, fazer dupla com ele, como ele é maravilhoso. E então esses atores todos muito amigos, e os que não eram amigos hoje são. A gente tem esse clima que a gente quer que vocês experimentem. E vocês improvisaram muito também em cena, né? Por causa disso, né? Por causa dessa cumplicidade também. Sim, eles falam que a gente improvisou muito porque eles são muito generosos. Acaba parecendo que eles não tinham um roteiro tão escrito assim, mas a verdade é que nós improvisamos muito sobre os temas e sobre as cenas que eles já estavam escritas, mas como nós tínhamos essa intimidade e criamos este amor, nos achamos onde quer que você esteja. Estávamos todos separados, mas de repente essa rádio nos uniu a todos, e a gente
teve muita facilidade de improviso, mas hoje mesmo a Bel e o Sandro, que são pessoas que não lutam pelo crédito, que é uma coisa muito bonita, eles muitas vezes nos deram esse lugar de criadores, eles nos permitiram muito participar da criação. Mas quando eu cheguei, eu já achei, quando eu li o roteiro, me emocionei muito. O roteiro deles, escrito, já era belíssimo. E só uma curiosidade em questão, assim, na construção das personagens de vocês partiram muito para pesquisa ou se vocês se basearam apenas no roteiro para construção? Olha, eu já tinha tido a experiência, né? Já era bem íntima, mas vi que ela ganhou o tempo, né? O que aconteceu comigo é que quando eu fui percebendo a importância dessa rádio na vida da Lúcia, como aquilo passou a ser o chão da vida dela e que ela ali se relacionava com as pessoas, ela é meio psicóloga, ela se mete em tudo. Eu acabei um dia, eu falei assim, meu Deus, ela está numa rádio, ela se prepara, ela escolhe as palavras e ela canta. Então teve um negócio que rolou que eu liguei para os meninos, para a dupla, né, para a Bel e para o Sandro, e falei, olha, eu descobri que ela canta. Eles falaram, ai meu Deus, então mostra pra gente o que é que ela canta, onde é que ela canta e tudo. E aí sim, eu fiz uma grande pesquisa de canções que eu acho que ela poderia levar para esse marido escutar, mas esse marido também é o simbólico de todo o bairro dela, né, de toda a comunidade ali que escuta essa rádio. Então eu tive uma pesquisa grande nisso. Eu posso dizer que eu fui pega pelo filme, porque meu primeiro ensaio com o Dagô na casa dele, com os dois diretores, eles me deram a carta que todas essas pessoas que vão à rádio, elas têm escrito um textinho para ter o tamanho certo, né? É ficção, mas na nossa ficção era assim. E aí eles me deram essa carta que a minha personagem lia, que é meu momento que eu considero ápice no filme. Porém, eu achei que eu fiz melhor de tudo da primeira vez. Quando eu comecei a ler a carta, eu me emocionei tanto e eles se emocionaram tanto. Eu nunca mais consegui ser tão... Foi muito forte aquela leitura da carta para mim. E aí esse filme aconteceram coisas muito surpreendentes. Não sei se é porque tinha esse clima muito forte de afeto. Durante as cenas, eu fui me surpreendendo várias vezes. Eu pensava, eu como atriz sou sempre duas. Tem uma que está vivendo, se emocionando, e tem uma que está observando. E a observadora se surpreendia. Pensava, nossa, eu não tinha nunca pensado, né, nesse sentimento que está surgindo aqui agora. Por isso que eu digo que esse roteiro realmente ele é muito sensível. Ele me surpreendeu. Eu pesquisei, a pesquisa foi através dos diretores mesmo. Eles iam me contando coisas, me contaram umas histórias e eu fui me sensibilizando para esse universo. Sim. E o que vocês podem adiantar de próximos trabalhos, assim, que vocês estão aí por aí? Bom, eu vou voltar em cartaz. Na verdade, eu vou fazer a estreia oficial de um texto que o Aymar Labac escreveu para mim, que a gente fez numa mostra do Sesc Santana, chama A Valsa de Lili. É um texto muito bacana, muito tocante, foi uma experiência muito forte que eu passei agora lá no Sesc Santana, e a gente retoma a temporada no final de outubro, no teatro, acho que vai ser no Giostre, mas as pessoas precisam ver o que é A Valsa de Lili. E tô filmando, tô no meio do filme, hoje é minha folga. Sim. Tô fazendo com o diretor Maurício Essa, com o produtor Marcelo Braga, a menina que matou seus pais. Sim.
Uma produção dupla, né? Agora que a gente está sabendo. Pois é, eu achei muito interessante isso. Tenho vasto conhecimento do roteiro, né? E é muito legal o que eles estão propondo. Fiquei mesmo impressionada. E como atriz é um desafio, porque, na verdade, a personagem que eu faço, a Nádia, todo que está ali do julgamento, né? Ela é diferente numa versão e em outra. São coisas muito pequenas, mas é o olhar de um e o olhar de outro. O exercício, né, da atuação para você é interessante nesse Muito, sentido. muito, porque é muito delicada a mudança, sabe? Sim. Não pode ser uma coisa... E a Nádia é a mãe da Suzane? Não, a Nádia é a mãe dos meninos, do Daniel e do Christian. Entendi. Então a mudança é inevitável mesmo, né? Desse olhar, ponto de vista. Legal, obrigada. Gil. Olha, eu tô aqui numa situação, uma saia justíssima. Eu separei tudo que eu tenho... 18 projetos inéditos, 7 longas, 5 curtas, tenho séries. Fico achando difícil falar de alguns e não falar de outros, mas eu acho que eu acabei de gravar a série Todes, da HBO, com Daniel Ribeiro, Vera Egito, Heitor Dália, que é uma série que eu acho muito importante, que fala sobre gênero, racismo. Eu acabei de voltar da Amazônia, gravei também com Sérgio Machado, gravei no Sul. Eu fiz 5 filmes intercalados. Eu ia para a Amazônia, voltava da Amazônia, ia para Santa Catarina. Nossa, o filme do João Paulo Miranda Maria, que hoje até é aniversário dele, no Sul. E aí esse contraste de Amazônia com o Sul do Brasil, essa coisa do ator que ele, no período de uma semana, ele passa por personagens e vidas e situações políticas tão diferentes. O Fernando Sanches, que eu acabei de filmar também, Galeria do Futuro, e tenho vários projetos com ele. O Grifo de Abdera, que é do Lourenço Mutarelli, que a Sara Silveira vai produzir, e o Vermelho Intenso, que ele amanhã tem uma reunião para ele já tem um prêmio e eu tô para filmar esse Vermelho Intenso, mas do Sérgio Silva e do João Marcos. Ontem eles estavam editando o Todos Estamos na Sarjeta, mas alguns olham para as estrelas, que também é maravilhoso. Nossa, é tanta coisa aqui que eu tenho que eu só posso agradecer nesse momento da nossa vida. O Bagdá, da Caru Alves de Souza, que simplesmente eu faço uma mulher operária. E todos esses filmes, eu faço personagens com muita gana de luta, muito que me dá a chance de, num momento de tanta impotência, ter falas importantes porque esses roteiristas escrevem coisas maravilhosas, e ser resistência, e falar de corpos diversos, e falar de uma mulher da minha idade que ainda está cheia de sonhos e outras tantas não, mas ser uma mulher de quase 50 anos e ter 18 projetos feitos e vários para serem feitos. Vou finalizar com um longa que eu estou produzindo, da Júlia Catarini, que é a Família Valente, que eu sou uma das personagens, e estou produzindo. Também produzi Ivan, do Daniel Manzini, que foi minha primeira produção. Então agora eu estou entrando nesse universo da produção, porque eu nunca pude exatamente escolher o que eu falo, mas acabei sempre sendo escolhida por coisas que fazem sentido na minha existência. Mas agora quero produzir também. E com a Karine Telles, com a Filmes de Plástico, o Thiago Macedo, produtor da Filmes de Plástico, me convidou para fazer um projeto lindíssimo. Eu adoro esses mineiros.
todos. E, poxa, eu estou trabalhando com gente muito maravilhosa. E podendo experimentar um pouco da cinematografia de vários locais do Brasil, né? Isso que é incrível. Fazer uma amazonense, para mim, quando o Sérgio Machado me escolheu, eu pensei, eu quero muito trabalhar com esse diretor que eu adoro, mas como que eu vou ser uma amazonense? E ali, na lida da vida, experienciando aquelas pessoas acolhedoras, mudou a minha vida ter ido para o Amazonas, mudou a minha vida. São pessoas que têm muito pouco do Estado, mas tem muito para dar. Então a gente conhece esse Brasil maravilhoso. No Maranhão filmei com Marcos Pontes, Chorando Se Foi. Então eu tenho filmes que eu fiz pelo Brasil todo, eu filmo no Brasil todo. Isso eu acho incrível. Sim. O que eu acho legal de falar disso é que a gente tem uma indústria hoje acontecendo do audiovisual, uma indústria potente, uma indústria cheia de talento, uma indústria cheia de diversidade e que está correndo risco. E uma das únicas coisas que estava crescendo no Brasil era a indústria do audiovisual, que ela está correndo um grande risco por conta da barbaridade que a gente está vivendo no governo federal em relação aos projetos artísticos, à Ancine, ao fundo setorial. Então, assim, o que eu queria que as pessoas entendessem é que cinema é, antes de tudo, trabalho, e um trabalho sem glamour. A gente trabalha 12 horas por dia, muitas vezes com uma folga só por semana. São poucos os filmes que podem se dar o luxo, ou a série que pode se dar o luxo aí de ter 2 folgas na semana. Então eu gostaria muito que as pessoas fossem ao cinema e vissem esses trabalhadores do cinema nacional. Não percam onde quer que você esteja. Obrigada, viu, gente? Obrigada a você. Obrigada. Eu só queria falar do João Marcos de Almeida, porque eu falei João Marcos, porque ele é tão meu amigo, esse diretor, que eu falo assim, né, sem o sobrenome, mas é Sérgio Silva e João Marcos de Almeida. Todos estamos na sarjeta, mas alguns olham para as estrelas. Um filme belíssimo que está para sair. Obrigada, viu, gente? E agora, mudando o foco, mas mantendo o sotaque mineiro, vamos falar de Luna, primeiro longa ficcional solo de Cris Azzi, que passou pelos festivais de Brasília e do Rio de Janeiro no ano passado e chegou nesta semana no circuito, mostrando a história de uma adolescente que, ao conhecer uma nova colega de turma, passa por um processo de descoberta da sua própria sexualidade, enquanto tem este momento exposto na internet. Faz um pedido. Eu quero acordar amanhã numa completa metamorfose, um inseto monstruoso, enorme, diferente. Não, não joga essa pedra! Ai, meu Deus. Isso vai acontecer, amiga, eu sou louca. Por que você pediu isso? Ah, legal, né? Transformar nossa cabeça, nosso pensamento, entender esse corpo e essa mente, uma grande matéria em transformação. Isso muda muito pouco. Eu nem me vê às vezes. Você e Emilinha ficaram amigas. Quero conhecer meu pai. Eu vim aqui pra saber se você mostrou isso pra alguém. Coragem de pegar meu telefone. Fazer isso comigo.
Você ouviu um pouco do trailer do filme e a seguir pode conferir a nossa conversa com o diretor e roteirista e as atrizes Eduarda Fernandes, que encarna a protagonista Luana, ou simplesmente Luna, e Ana Clara Ligeiro, que interpreta sua nova amiga Emília. Cris explica suas motivações e o processo de desenvolvimento do projeto que aborda a questão do cyberbullying, enquanto elas detalham a construção de suas personagens e muito mais. Eu sei, Cris, que você se baseou numa história real, numa notícia que você tinha lido. Então eu queria que você contasse mais ou menos como que foi, como essa notícia te inspirou e se você tentou buscar, se você se baseou apenas nela ou se você tentou pesquisar sobre cyberbullying. Assim. Na verdade, eu nem diria que eu me baseei, assim, na verdade. Eu costumo tratar como um gatilho, assim, né? Start. Um disparo, assim, entendendo que aquilo tinha me incomodado profundamente, assim, mesmo, né, com todos os abismos que tenho eu como homem e como, né, pertencente a uma geração bem distante dessa geração que acabou sendo retratada no filme. E esse disparo foi o ponto de partida mesmo. Em primeiro momento, nasceu um desejo de fazer um filme que tivesse essa história do cyberbullying como um eixo principal mesmo. Mas logo em seguida, e aí respondendo a sua pergunta, quando a gente começa a fazer um processo de troca com mulheres, jovens, eu percebi que o terreno era bem mais complexo, né? Era menos bidimensional do que parecia naquele momento. Então, eu fui, a partir dessas conversas, absorvendo outras perspectivas, não só sobre o cyberbullying, mas também sobre a juventude, sobre o que seria esse rito de passagem. Acho que o filme foi, né, o roteiro ainda, né, na sua matéria ali, né, ainda no papel, ele começou a receber esses outros inputs, sabe? E hoje é engraçado, porque hoje eu vejo o cyberbullying dentro do filme como uma das camadas, das perspectivas, e olhando para trás era de fato onde que nasceu, né, a história, né? Eu já não vejo Luna como um filme, é um filme sobre cyberbullying. E nesse sentido, essa troca que começa com essa notícia, mas que depois passa por um grupo com 15 jovens, numa espécie de dinâmica, falando sobre temas que atravessavam o filme, mas temas que atravessavam a vida delas. E depois, mais especificamente, numa outra pesquisa mais profunda, conversando aí de fato com meninas que passaram por situações específicas, essa costura, né, para poder tentar minimamente, acho que, respeitar esses elementos, né? A dramaturgia, a ficção. Acho que o filme, estava falando isso hoje, o filme tem elementos que são fabulares, mas eu acho que quando ele atravessa questões tão sérias como o cyberbullying, eu acho que a gente, de alguma maneira, tenta respeitar esses elementos reais. É nesse sentido que você falou que, digamos, o filme perpassa um pouco sobre o cyberbullying, mas quase praticamente uns 2/3 deles é ligado a essa descoberta da sexualidade na adolescência e numa geração em que isso, queira ou não, passa pelo meio digital, né? Então eu queria que você comentasse como foi para você achar as meninas, porque também por causa disso tem a questão da exposição do corpo e tudo mais, então para abordar um tema complexo e ter a questão da exposição do corpo, como que foi o casting? Nesse primeiro encontro com essas 15 meninas, por uma sorte da vida, a Eduarda já estava. E não era um teste. Eu convidei a Ana Regis, que é uma atriz de Belo Horizonte, uma arte educadora, para ela me ajudar a encontrar 15 jovens que eu pudesse criar essa dinâmica. E a Eduarda foi. E num segundo momento, quando começam as pesquisas de elenco, algumas dessas jovens que participaram eu quis trazer, e ela foi uma delas. E quando começa de fato o processo cênico, né, porque no início era conversa, mas quando entra nesse universo, ela me trouxe
de cara uma complexidade para a Luana, que também eu tinha escrito ainda numa camada muito superficial. E a Ana vem nesse segundo momento, e a Ana, por exemplo, era completamente diferente da Luana, da Emília escrita. Esses encontros que a gente começou uma pesquisa com, não lembro o número certo, mas 400, 500, 600 jovens, e foi afunilando. A partir de um número mais ou menos de 60 a gente começou os encontros presenciais. De fato ali me interessava, claro, encontrar alguma coisa das personagens nelas, mas eu também, numa zona convergente entre personalidade das atrizes com a personalidade das personagens, mas também me interessava o que cada uma delas podia trazer para além, né? E tinham duas coisas muito específicas nas duas que me chamavam muita atenção. Da Eduarda, um elemento que já era forte no roteiro e que depois ganhou mais força, que era esse elemento da curiosidade, da esponja, né? Dessa janela para o mundo, e ela já trazia essa coisa muito forte dos olhos, né? E que durante o filme, na cinematografia, eu também tentei apropriar dessa força. E no caso da Ana, tinha uma força performática que causava uma contradição, um estranhamento entre uma personagem que, de certa maneira, era para ter uma segurança maior em relação a Luana, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa performática que colocava aquilo num lugar um pouco mais nebuloso, menos claro, menos límpido, e que me interessava muito. E aí, respondendo a parte final da sua pergunta, difícil, né? Porque é isso que você falou. Se a gente quer falar desse tema e dos incômodos que esse tema gera, tinha um desafio muito forte, que era de não cair nos mesmos riscos que o próprio tema nos trazia, né? De fato, não sei dizer se eu consegui, não consegui. Talvez elas podem, inclusive, falar sobre isso, né? Mas eu acho que a gente teve um diálogo muito honesto o tempo todo sobre isso. Tomara que elas também achem isso. E um exercício proposto para a equipe também, que era um exercício de o tempo todo questionar a matéria dessa imagem que a gente estava fazendo, né? E tentar, claro que tem sempre o filtro da montagem, mas desde a produção dessa imagem tentar, né, num conjunto ali, principalmente do núcleo, vamos dizer assim, mais artístico do filme, né, entre direção de arte, fotografia, direção, tentar sempre se questionar se aquela imagem ela não estaria carregando algo justamente contrário a isso. Então, um exercício diário na filmagem, exercício, né, conjunto de pensar nessa imagem, nessa exposição, e por fim, claro, a montagem como um elemento de resguardo dessa, né, uma reflexão final sobre essa matéria. Sim. Então, vocês, meninas, eu quero ouvir de vocês como foi esse processo da composição dos personagens, assim, né? Se vocês partiram para pesquisa ou se vocês carregaram algo da experiência de vocês mesmo, desse ambiente escolar e tudo mais. Bom, eu acho que para mim foram algumas etapas, assim. Eu acho que primeiro, antes de mais nada, teve um reconhecimento do território cinematográfico, assim, e como que isso funcionava enquanto engrenagem, tanto no processo de preparação, tanto no set de filmagem. Então foi, em primeiro momento, tatear isso para eu entender quais ferramentas eu iria usar para que fosse realmente potente a minha atuação dentro dessa configuração. Mas no primeiro momento foi tudo muito nebuloso também, né, usando a mesma palavra que o Cris, pelo próprio processo de preparação não ter sido direto no sentido de é isso, a gente está construindo isso aqui porque a personagem... Teve esses momentos também, mas a gente foi construindo uma série de pontas que depois se ligaram de outra forma que eu não tinha essa clareza durante a preparação. Eu lembro que um dia antes, assim, da gente começar a filmar, eu pedi pra gente encontrar, porque eu achava que não estava entendendo o que estava acontecendo e precisava conversar. E aí depois, no processo de filmagem, eu vi que a gente criou alguns gatilhos e alguns dispositivos que foram acionados nos momentos certos. E isso foi importante para conseguir alcançar
lugares de potência mesmo. Eu esqueci a pergunta. Não, era isso. Da composição mesmo do personagem. E às vezes, assim, eu percebo, eu tô elaborando isso agora também. Sim. Muito mais do que pensar, assim, uma cena triste, uma cena... a Luana está triste nessa cena porque aconteceu... Eu me focava muito no... O que é a tristeza? Assim... Pensamento mais abstrato. E mais amplo, assim, e como que eu posso materializar isso na minha performance corporal e... Porque é isso, assim, às vezes me importava muito o motivo, e esse era o meu trabalho interior, né, assim, de construir essa situação externa. Às vezes não, às vezes era mais amplo mesmo, assim, e como o sentimento era o sentimento da cena, as coisas aconteciam e casavam, assim. A gente teve um processo de ensaio longo, tipo assim, foram 6 meses, uns 3 meses, 1 mês, não sei, 2 meses. Mas, tipo assim, pra mim foi mais tempo. É porque teve o primeiro momento o processo dos laboratórios para definir que eram vocês, né? E depois um hiato que depois concretiza com 2 meses. Nesses ensaios, muita coisa surgiu, muita coisa potente, mas muita coisa... Mas, tipo assim, rolou mais confusão ainda, sabe? Eu ficava meio perdida, assim. Na verdade, eu fiquei perdida o tempo inteiro, basicamente. Eu tinha... Porque a Emília é muito diferente de mim, né? Tipo assim, socialmente e tal. Que nem o Cris falou, que ela, no roteiro, completamente diferente e tal. E eu fiquei nessa busca de achar personagem, de, tipo assim, tentar acessar ela, não sei o que, né? Mas eu não consegui, tipo assim. Aí eu falei, mano, vou eu então, né? Tipo assim, quem sou eu aqui nessas situações e tal. E tentando, mesmo assim, tentando ser coerente com, tipo assim, o que tinha no texto, né? Várias vias, assim, várias perspectivas diferentes do que estava acontecendo. E pouca clareza, muita nebulosidade. Essa é a palavra. Nebulosidade, muitas nuvens. Mas então nesses ensaios vocês conseguiram criar esse elo das personagens, né? Que tem essa amizade, construir essa amizade, né? Começou a rolar mais nas gravações, nas filmagens, eu acho. no meio das filmagens. Tipo assim, a gente teve que... Foi a força, eu acho. Eu acho que pra Ana isso foi mais sofrido, assim. Eu não sofri tanto com essa aproximação, não. Eu acho que o fato da gente ter recorrido a muitos exercícios teatrais na preparação trouxe pra gente uma intimidade física, eu acho, assim. Que foi criada muito rapidamente. Mas, num primeiro momento, foi bom, assim, esse estranhamento, né? Sim. Porque as personagens estavam se reconhecendo. Sim. Total. Sim. E, tipo assim... As filmagens foram meio que... Cronológicas com roteiro. Então, tipo, a gente foi se descobrindo enquanto os personagens também se descobriam, né? Então, isso ajudou um pouco, eu acho. Sim, sim. E só uma curiosidade, os outros personagens, os alunos ali, são da própria comunidade? Ali chega a ser periferia de BH ou é grande BH? A gente, geograficamente, a gente bagunça um pouco essa questão do que é exatamente real, né? A casa da Luana, na verdade, ela está no Jardim Canadá, que é uma zona periférica de Nova Lima, né, da Grande Belo Horizonte, e a casa da Emília está num condomínio à cerca de Belo Horizonte, e a escola está de fato em Belo Horizonte. Então a gente borra um pouco esses processos, e a escola é uma mescla, né? É uma escola mistura um pouco de construtivismo com a escola da Ponte. E então existia um elemento ali que não era uma sala de aula convencional, né? Uma sala muito grande, né? Sem o papel do professor o tempo todo ali. Então a gente convidou alunas e alunos para participarem, porque também naquele processo de pesquisa, quando eu defino a escola, eu vou para a escola, peço para a direção da escola para conversar sobre os temas. E a direção me diz, olha, é uma atividade extracurricular, pode não vir ninguém. E chego na sala, tem 70
jovens, principalmente mulheres, querendo falar sobre isso. E com uns 10 homens, assim, e elas acabaram com eles, porque tinham casos na escola semelhantes, mal resolvidos. Entendo. E Aquilo aí que fica debaixo do tapete. Exatamente. E aí essa história vem à tona. E a gente leva também algumas jovens e jovens atores para compor esse universo da escola, para dar um suporte cênico, e que também participaram ativamente do processo de não vou chamar de ensaio de fato, né? Porque a gente não ficava levantando cena, fala isso, não fala aquilo, mas desse processo de preparação a gente fez muita coisa na escola, né? Eles não foram para o set, ninguém desse núcleo foi para o set, chegou no set sem entender o que estava acontecendo, né? A gente passou por uma jornada, tanto especificamente de algumas situações mais delicadas e de outras como processo, como vivência, né? E acho que isso que elas falaram sobre esse processo da preparação, de fato, o que acontecia era que elas são muito diferentes. E durante esse processo de preparação isso ficava evidente, que havia uma barreira mesmo. E cheguei a achar em algum momento que essa barreira não seria rompida. Porque as nossas horas de ensaio elas eram efetivamente gastas em encontrar as personagens e não em encontrar as cenas. As cenas a gente resolvia no set. Inclusive, às vezes, a improvisação apontava uma potência e eu parava imediatamente. Porque eu queria que aquela potência não fosse congelada, né, memorizada. A gente encontrou a potência e depois eu vou tentar reproduzir essa potência. Então eu queria dar, né, essa estrutura emocional, entendimento de quem é, entendimento das relações, para que a potência viesse para a lente. Senão a gente ia ficar patinando. E isso gerava nelas, de fato, uma insegurança, porque vai filmar e algumas cenas não tinham sido ensaiadas como cena, como mise-en-scène, e outras foram levantadas, mas elas estavam absolutamente cruas no sentido da matéria, né? E acho que é isso, um processo vivo de troca, em que elas participaram, inclusive, das escolhas das outras personagens. Esse processo de ensaio, então, assim, a mãe, então a gente vai discutir o papel da mãe, vai encontrar com as mães, as possibilidades de mãe. Eu acho que isso foi trazendo para elas, né, esses elementos menos concretos, né, na formação das personagens. E nesse sentido, até agora pensando que vocês comentaram da ordem cronológica das filmagens, isso foi importante para vocês chegarem naquela cena final, né? Na potência que tem aquela cena final, né? De fato, a questão da cronologia é um exercício que eu sempre tento fazer porque ele, né, ele auxilia nesse processo de filmar. É muito louco filmar a sequência 1 e filmar a sequência 80 no mesmo dia. E às vezes o cinema exige isso, porque é uma locação específica, o cara que tem que pagar. Nesse caso, o que a gente fez foi dividir o filme em 3 blocos, porque não dá para ser exatamente 1, 2, 3, 4, 5, né? Tem situações de produção que a gente tem que... Então o que eu fiz foi dividir o filme em 3 blocos, como se fossem, né, 3 ou 4 atos, na verdade. E dentro desses atos eu não... o meu combinado com a produção é que eu não passava para o ato seguinte. Aqui dentro eu podia organizar, porque eram pontos de virada, de inflexão dos personagens que tinha que resgatar alguma coisa, talvez, né, especialmente para elas. Primeiro filme eu achei que era um exercício bom e, de fato, acho que ajudou não só elas, porque a gente também revisitava o material da montagem todo dia. A gente, né, assim, lendo histórias, né, de filmes antigos, o quão importante era o copião, o momento do copião, porque tinha uma coisa técnica do negativo, mas também tinha entender, enxergar a matéria do filme sendo construída, né? E aí a gente montou uma salinha, né, uma sala de cinema, claro, mas é uma salinha com uma projeção. A gente assistiu o material praticamente todos os dias, e na cronologia a gente podia ir fazendo esses arranjos, tanto em relação à condução da dramaturgia, mas também em relação ao tom.
nesse caminho, né? O filme como eu acho que esse filme a gente pensou ele muito como um organismo vivo, correndo todos os riscos que isso representa. Sim, sim. Ainda mais uma produção independente. Opa! E como tem sido a recepção assim do filme pelos festivais, né? Teve os prêmios também, mas assim, em termos de debate, e se vocês pretendem agora com o lançamento comercial fazer debates assim também em algumas cidades? Olha, a coisa mais forte, né, que o filme, para mim, o que o filme apresentou nos festivais foi o encontro com o público. Mais até do que com os críticos, do que com esse universo, que também acho que a gente foi bem recebido. Em geral, as críticas e críticos estão generosos com o filme, na minha opinião. Mas, de fato, a potência que o festival trouxe pra gente foi de público, foi de um encontro vigoroso, algumas vezes catártico. E tem um fato curioso que em Brasília, no Festival de Brasília, a gente viveu uma noite muito especial, assim, em Brasília lotado, aplausos que não acabavam, sessão catártica, etc. E no dia seguinte tinha uma bateria de entrevistas, coisas, e tinha uma reprise no Museu Nacional. E a gente estava absolutamente cansado, sem almoçar, era 14h30, a gente foi, apresentou o filme, falando, vamos almoçar, a gente saiu. Depois o diretor artístico do festival contou pra gente que logo em seguida que a gente chegaram ônibus de escolas públicas, que chegaram um pouquinho atrasado para a sessão, e que o final da sessão foi alguma coisa que ele poucas vezes viu na vida, de tanta emoção envolvida e de catarse mesmo. Então, eu acho que é o ponto principal, que agora no circuito comercial o filme, de fato, acho que encontra essa vocação. Acho que tem filmes, né, que os festivais, as plataformas dos festivais servem de maneiras distintas. Acho que pra gente, principalmente, foi esse lugar desse encontro com o público. Na questão dos debates, a gente foi para Brasília com muito medo, né? Sim. Tinha tido, se eu não me engano, no ano passado ou retrasado, o filme da Daniela Thomas, né, que gerou uma certa áurea de um momento de tensão, especialmente pelo fato de que Luna é um filme com protagonismo feminino tão forte, com temas femininos dirigido por um homem. Mas salve ali um outro momento, uma pergunta um pouco mais forte também. A gente sempre foi, né, que foi generoso, foi uma troca boa, assim, em geral, com exceções, mas o que a gente percebe é que se reconhece que o filme respeita as vozes femininas que estão dentro do filme, que são as próprias personagens, mas também são as atrizes que fazem essas personagens. Sim. E felicidade, alegria. Ontem a gente fez a pré-estreia em Belo Horizonte com quase 600 pessoas, num momento de arrepio. Legal. E, gente, o que vocês podem falar assim de próximos trabalhos, coisas que vêm por aí que já está engatilhado? Se deixarem, eu na verdade tenho uma série que fiz para as TVs públicas que chama Sou Amor, que também é um rito de passagem, só que nesse caso é de um jovem, e também descobrindo a sua sexualidade, a sua orientação, o seu gênero. Essa série já foi exibida na TV Cultura, lá em Minas, na Rede Minas, na TV Bahia. Agora está sendo exibida na Inglaterra, nos Estados Unidos, foi para a Polônia agora. E a gente está bem adiantado com a estruturação da segunda temporada dela. E a primeira temporada vai virar um longa. A gente acabou de ser premiado, a gente vai fazer uma versão de longa-metragem da série. E como projeto inédito, não dá para adiantar muita coisa, mas o meu próximo projeto é um filme infantil para o meu filho. E que nasce de contar a história de noite para ele, só que tem que apagar a luz, então não dava para ler os livros. Aí a gente começou a improvisar histórias e está nascendo um filme em homenagem a esse momento da vida.
calma aí que o nosso bate-papo não termina por aqui. Se você nos acompanha, sabe que ainda tem um Conexões Nervosas, nosso quadro de recomendações que hoje conta com as dicas do Sandro Serpa e do Cris Azzi, indicando obras que estejam relacionadas de alguma maneira com seus trabalhos, para depois eu dar a minha pequena contribuição falando de podcast dentro destes temas. Então, se você gostou de Onde Quer Que Você Esteja e Luna, também pode curtir. Não, eu ia falar umas que não tem nada a ver, mas eu ia falar do Bacurau, que é urgente, imperdível, para o atual momento que a gente está vivendo. As pessoas têm que assistir, têm que sofrer o impacto daquele filme. É uma coisa inovadora, de personalidade forte, cinema brasileiro bom mesmo. Eu, então, pensando nesse novo projeto, ele veio de um disco de uma cantora amapaense que se chama Patrícia Bastos, chama-se Zulusa. É um tipo de música que a gente aqui do Sudeste conhece muito pouco, o marabaixo, o batuque da região norte. Só que esse disco em especial, ele é produzido por um cara daqui, o Dante Ozzetti. Então ele conseguiu levar um som universal para uma linguagem muito regional lá e é um disco muito bonito, chama-se Zulusa. Tá certo, obrigada, viu, gente? Obrigada. Pode ser 4? Vamos lá, tá no final, mas dá tempo. Vamos lá. A primeira dica são dois... na primeira dica, na verdade, é um livro que se chama A Criação da Juventude, de um jornalista que, se eu não me engano, o nome chama John Savage. É muito incrível como ele pesquisa e aprofunda, né, e traz a ideia de que, né, nos conta como durante muito tempo existia a infância e a vida adulta, né? Então essa ideia do juvenil, do adolescente, né, dos delinquentes, desse momento que você está realmente de passagem, é muito bonito como ele narra essa construção, inclusive do termo adolescente. Eu sugiro um filme que eu também não vou lembrar o nome da direção, mas é um filme muito inspirador para o Luna, que se chama Fish Tank. E sugiro 2 livros que foram os 2 livros que eu pedi para a Eduarda ler, que de alguma forma acho que tem relações bem subjetivas com o filme, mas tem, que é O Estrangeiro, do Camus, e A Metamorfose, do Kafka. Metamorfose chega até a citar. Sim. Gente, obrigada, tá? Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigado, valeu. Boas dicas, mas se você se perdeu na hora de anotar, pode deixar que os títulos e informações estão todas anotadinhas no post deste episódio no site, o www.nervos.com.br, e também na descrição na plataforma em que você nos escuta neste momento. Da mesma maneira estarão lá os links das minhas indicações de podcasts para esta edição. A primeira tem a ver com o filme Onde Quer Que Você Esteja e diz respeito a 2 episódios do Aproveite São Paulo, um podcast oficial da Prefeitura da cidade que destaca em drops bem curtinhos serviços municipais para a população. No caso, os EPs 17 e 30 sobre a divisão e a central de desaparecidos são matérias que explicam o funcionamento dessas ferramentas públicas que auxiliam os familiares de pessoas desaparecidas neste processo de busca por seus entes queridos, além de comentarem sobre as estatísticas de desaparecimento na capital paulista. Já a segunda é um complemento ao Luna que você encontra em um episódio do Esquizofrenóias, que fala de cyberbullying. Este podcast, comandado pela Amanda Ramalho, ex-integrante do Pânico, aborda temas de saúde mental, geralmente com a presença de um convidado famoso ou não, para comentar da sua própria experiência com a doença ou o problema em pauta. No EP em questão, chamado Clara Castanho Fala do Bullying Nesses Tempos Tão Sombrios, a atriz que está na TV desde a infância fala dos casos pessoais de agressão via redes sociais que sofreu e de como se tornou embaixadora da causa por conta disso. Confiram lá depois. E assim termina o 29º Nervos Entrevista, destacando os filmes Onde Quer Que Você Esteja, que chegou aos cinemas no dia 3 de outubro com distribuição da Boulevard Filmes, e Luna, que está em cartaz desde esta quinta, dia 10, distribuído pela Cinearte. Então consulte a programação das salas perto da sua região, ok? E do seu lar ou de qualquer lugar, você também pode ouvir esta e as edições anteriores do Nervos Entrevista no Spotify, iTunes, SoundCloud, Google Podcasts, no seu feed ou disponível também para download lá no site. No Nervos você ainda tem mais conteúdo sobre cinema,
TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervos Site, tudo junto, nervossite@gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. E apesar da correria que vamos entrar agora com a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, acho que conseguiremos trazer algumas novidades de lá, inclusive aqui para o podcast. Vamos aguardar, hein? Por hora, obrigada pela audiência e até a próxima!